No vídeo de hoje falamos um pouquinho sobre esse cabo de guerra existente dentro do cenário macroeconômico. Por um lado, nós temos bancos como no caso do JP Morgan falando em possibilidade de corte de juros por parte do Fed já no mês de setembro, muito por conta de uma possível recessão que possa estar se aproximando. Em contrapartida, do outro lado, nas últimas horas vimos em discursos de membros do FOMC que possuem direito a voto na reunião do dia 14, um pensamento bem divergente desse aqui do JP Morgan, e eu revelo para vocês o que foi falado logo após a vinheta. Fica aí e vem comigo. Agora sim, fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, antes de mergulharmos no conteúdo que eu separei para comentar com vocês nessa quinta-feira, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo, se possível. Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva aqui no canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. E ao final do vídeo, caso você tenha curtido o material trazido no conteúdo de hoje, deixe um comentário, uma sugestão, uma crítica ou até mesmo um elogio. Tudo isso vai muito bem aqui embaixo, ajuda no engajamento do vídeo e propaga ele para mais e mais pessoas. Iniciando no que interessa, um dia aí bem movimentado nessa quinta-feira, SP500 novamente acima do patamar de 4.200 pontos, Bitcoin ali beirando os 27 mil dólares, mostrou ali uma oscilação no seu preço nas últimas 24 horas, o que foi bem interessante aí, principalmente para quem opera futuros. Se você ainda não opera, não sabe onde criar uma conta, a Bybit é parceira aqui do canal da Liga Cripto e você pode criar a sua conta gratuitamente nos links aqui embaixo da descrição desse vídeo. Falando um pouquinho sobre o calendário econômico dessa quinta, vimos pedidos iniciais por seguro-desemprego ser divulgado nos Estados Unidos, abaixo um pouquinho das projeções. A gente vinha vendo um registro cada vez maior de mais pedidos, o que significa que mais e mais pessoas estavam perdendo os seus empregos e que o mercado de trabalho estava dando a entender que estava de fato arrefecendo. Isso de fato não foi comprovado no dia de hoje e ficou abaixo das projeções feitas pelo mercado. Projeção era em 254, o dado veio em 242. Vale lembrar que na semana passada o dado divulgado ficou em 264 mil novos pedidos. Bom, falando um pouquinho sobre vendas de casas usadas, outro dado bem importante nessa quinta veio bem dentro daquilo que era previsto e não trouxe tantas oscilações assim ao mercado. Saindo um pouquinho do calendário econômico dessa quinta e entrando ao principal tema do nosso vídeo de hoje, eu vou fazer uma analogia interessante aqui a um cabo de guerra, onde de um lado nós temos uma opinião e do outro outra totalmente diferente, que é o caso do JP Morgan e membros do comitê votante do FOMC da próxima reunião do dia 14. Ambos falaram nesse dia 18, nessa quinta-feira, e ambos possuem opiniões totalmente distintas. Por um lado, JP Morgan fala sobre uma possível recessão chegando, que pode inclusive forçar o Fed, Banco Central norte-americano, a cortar os juros já em setembro. Lembrando que muito recentemente o Jerome Powell falou em coletiva que dificilmente ele se vê o Fed cortando juros ainda nesse ano de 2023, por mais que as especulações do mercado provem o contrário. Em contrapartida, algumas autoridades do Fed, e eu já vou entrar nesse tema com vocês, acreditam que novos aumentos de juros ainda são bem viáveis e que a economia continua dando margem. Por mais que o JP Morgan entenda que o arrefecimento do mercado de trabalho, que esses inúmeros apertos monetários, que a confiança do consumidor abaixo das expectativas, que o PIB deixando a desejar, seja sinais claros de uma possível recessão chegando, por um outro lado, algumas autoridades ainda entendem que o momento ainda não é tão ruim assim e que existe sim margem para novos aumentos. Como diz aqui a matéria, o mercado parece estar cada vez mais duvidoso quanto ao fim dos aumentos de taxas do Fed. Ou seja, a gente não tem ainda alguma certeza, o monitor dos juros continua a oscilar bastante e isso aconteceu mais uma vez, principalmente nos últimos 7 dias. O que diz a matéria é o seguinte: mais uma vez o monitor elevou as possibilidades das taxas em um novo aumento de 25 pontos, chegando a quase 30% na manhã dessa quinta-feira, ante menos de 10% há uma semana atrás. Ou seja, o que ele está apontando aqui pra gente era que há 7
7 dias atrás, ou seja, no dia 11 de maio, as possibilidades do mercado visualizar um novo aumento em 25 pontos eram apenas de 10%, como vocês podem notar aqui comigo, perante a 90% de chance de vermos uma estabilização das taxas, ou seja, o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, ou pelo menos uma pausa. Agora, 7 dias depois, algumas autoridades falando, alguns dados econômicos sendo reportados, as chances já mudam drasticamente, mais do que triplicaram para que a gente venha a ver um novo aumento de juros em 25 pontos. Como a gente pode ver, as chances de momento são de 36% para o aumento em 25 pontos e agora somente 64, 63 alinhos quebrados para a estabilização das taxas. Na visão do banco JP Morgan, eles falam o seguinte: observando que está aumentando a diferença entre as expectativas do mercado em relação a um corte nas taxas e os comentários otimistas das autoridades do Fed, o banco disse que o mercado está certo em esperar corte e que a inflação está muito alta e será necessária uma recessão para reduzi-la. Ou seja, por um lado, JP Morgan ignora essa especulação sobre a possibilidade de aumento de juros e entende que em setembro, independente do que vai acontecer, um corte de juros vai acontecer. Por mais que a gente veja novas implementações agora nesse próximo mês de junho, cortes de juros já estão garantidos, segundo eles aqui, e que seria um movimento muito normal pelo mercado e que o mercado está certo em esperar esses cortes. Em contrapartida, autoridades do Fed sugerem que atual cenário não justifica pausar altas de juros em junho. No dia de hoje tivemos duas pessoas muito importantes ligadas ao Fed, que inclusive fazem parte do comitê votante na próxima reunião do dia 14 de junho, deixando opiniões fortes, o que fizeram com que esse monitor que eu acabei de mostrar oscilasse tanto. A presidente regional do Federal Reserve de Dallas, Lori Logan, disse hoje que os dados econômicos divulgados até agora não justificam pausar altas dos juros na próxima reunião. Em comentários preparados para um discurso para banqueiros em San Antonio, Logan disse que, embora tenha notado um progresso na redução da inflação e também, é claro, no desaquecimento do mercado de trabalho, o Fed ainda assim tem trabalho para fazer e atingir a sua meta de 2% ao ano. Basicamente, ela entende que sim, houve um desaquecimento do mercado de trabalho, houve um desaquecimento da atividade nos Estados Unidos, sim, a economia passa por algumas turbulências, mas ainda, na visão dela, existe margem para mais aumentos para que então o Fed venha continuar realizando o seu trabalho para atingir a meta de 2% ao ano na inflação. Segundo ela, os dados das próximas semanas, muito provavelmente do início do mês de junho, CPI, payroll e outros devem revelar se o Fed está pronto para uma pausa em junho ou se então continuarão apertando a economia americana. Além disso, Philip Jefferson, que inclusive é diretor do Fed, também diz que a inflação está muito elevada e que o Fed não fez progresso suficiente em reduzi-la. Ou seja, ele acredita que por mais que a inflação tenha se mostrado aí bem controlada e que demonstrou um processo de desinflação, ainda está bem elevada e que o Fed não tomou todas as medidas necessárias para que ela venha a reduzir aí sem novos aumentos até o fim do ano e também nos próximos anos. No entanto, ele também lembrou que a atividade econômica está desacelerando sob a influência do aperto monetário e que ele espera que a economia recue ainda mais. Então, se a visão dele é que o Fed não fez o progresso suficiente em reduzi-la, significa que ele também é a favor de novos aumentos. Dos 12 membros votantes, 2 já se manifestaram somente no dia de hoje em mais aumentos de 25 pontos, pelo menos até o momento atual, e é por isso que vimos essa oscilação nas chances de novos aumentos em 25 pontos, o que seria uma notícia ruim, um dado ruim para mercados de renda variável, e o Bitcoin está incluso nessa. Saindo um pouquinho do nosso cenário macroeconômico, que inclusive deu a falar bastante nessa semana e vai continuar trazendo material para a gente discutir, opinar e dissertar aqui no canal. Gosto sempre quando você deixa comentários aqui embaixo, a gente pode conversar um pouco sobre esse tema. Deixa a sua opinião aqui se você acredita que veremos mais aumentos ou se então o Fed deve pausar por aqui as suas taxas de juros e manter uma estabilização aí nos próximos meses. Falando sobre outro
outro assunto totalmente diferente, que inclusive é o nosso último assunto do vídeo de hoje. Nós vimos a Snack, essa meme coin que eu venho comentando com vocês aqui no canal. E aí vale lembrar, não é uma recomendação de compra, apenas trazendo para vocês informação. A Snack que falamos aqui no canal no dia 5 de maio e desde então já subiu mais de 600%. Postou aí nos últimos dias, mais especificamente ontem, quarta-feira, que a própria Binance, maior corretora de criptoativos do mundo, está notando a presença da Snack no mercado e inclusive preparou um tutorial para os seus clientes da corretora centralizada, ou seja, clientes da Binance, para aprenderem a comprar Snack, ou seja, preparou um tutorial e tá aqui com vocês o tutorial, eu fui atrás mostrando como funciona para você comprar essa criptomoeda que tem deixado muito a falar, pode ser mais uma aí que venha a deslanchar nos próximos meses. É a principal meme coin e uma das principais criptomoedas dentro da rede da Cardano nesse atual momento, ou seja, muita atenção a essa meme coin aqui, que pode ser que seja aí uma criptomoeda que venha a valorizar. Novamente, meme coins são arriscadíssimas, eu procuro sempre colocar uma pequena quantia que não vai me fazer falta, que em questão de minutos aquele dinheiro pode virar pó e aí, obviamente, a gente está sujeito a isso devido ao investimento numa criptomoeda que nesse atual momento não possui nenhum tipo de usabilidade, ou seja, estamos falando apenas de especulação usando alguns fundamentos a nosso favor, e um desses fundamentos é uma criptomoeda ainda muito pequena, com um valor de mercado ainda muito baixo, pouco conhecida, ainda não listada em nenhuma grande corretora e com a visibilidade que vem ganhando de grandes corretoras como por exemplo a Binance, a gente pode ver sim muito em breve uma listagem dessa criptomoeda em uma grande corretora, como no caso da própria Binance, o que geralmente traz movimentações de alta na medida que a Binance precisa comprar essa criptomoeda para prover como liquidez para os seus usuários, e aí obviamente quando existem grandes compras, você já sabe, o preço tende a subir e é por isso que em grandes lançamentos dentro de corretoras grandes como Binance, Bybit e muitas outras, essas criptomoedas explodem em preço. Então, caso você acredite que isso seja motivo suficiente para especular nesse criptoativo, você pode comprar hoje dentro da rede da Cardano, e caso você não saiba como realizar, eu vou deixar o tutorial da Binance que te ensina aqui basicamente como funciona para você adquirir essa criptomoeda dentro de uma corretora descentralizada, isso é uma DEX. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui nessa quinta-feira. Se você gostou das informações, deixa aqui embaixo aquele like, se possível um comentário, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.